Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um programa da revista Green Build. Hoje é dia 12 de maio e o meu relógio batem 14 horas e 10 minutos. Hoje eu vou apresentar o programa, meu nome é Andréa Padovan e eu tenho aqui ao meu lado Marcos Casado. Tudo bem, Marcos? Boa tarde, tudo bem, Andréa? Tudo bem, é sempre bom ter você aqui com a gente. Obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui, principalmente para a gente falar de um tema tão importante, né? Isso. Hoje a gente está discutindo muito a questão do uso racional da água, a questão da falta da água, mas talvez o mais importante a gente discutir a falta de água é a gente discutir o que a gente faz com a água e o pouco de água que a gente tem. Então acho que a ideia do programa hoje é discutir um pouquinho isso tudo, né? E acho que o pessoal vai gostar bastante. E tratar da saúde e do bem-estar também, né? Perfeitamente. Então, antes de apresentar o nosso convidado, eu gostaria de mostrar a edição atual da revista. Temos entrevista bate-papo com o coordenador do selo Aqua, Manuel Carlos Martins. Temos também um caderno especial de infraestrutura aqui no finalzinho da revista. E a próxima edição já está saindo do forno, nessa semana deve ir para a gráfica, e a gente vai ter um caderno especial de climatização. Agora eu vou apresentar o nosso convidado, Marcos Dávila Bensoussan, presidente do CETRE e especialista em legionela. Boa tarde, Marcos, tudo bem? Boa tarde a todos. É um enorme prazer estar aqui com vocês e espero poder corresponder com esse tempo, ajudando a todos a entender um pouquinho mais sobre as questões que vocês vão nos perguntar. Marcos, antes de tudo, para o pessoal de casa conhecer um pouquinho de você, eu gostaria que você falasse sobre a sua trajetória profissional, como você chegou até aqui. Ok. Bom, eu já tenho 38 anos de trabalho com a área de tratamento de água. Já tenho 15 anos com a questão da legionela, que é uma bactéria que a gente vai falar um pouquinho hoje. E também 15 anos também trabalhando com a questão da qualidade do ar de interiores. Então, esse mais ou menos foi o meu tempo de carreira. Para a gente falar um pouquinho da CETRE também e sobre o que o Marcos falou sobre a gestão da água, da qualidade da água, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o plano de segurança da água. Ok, bom, a CETRE é uma empresa especializada na área da sustentabilidade, mas na sustentabilidade das questões da saúde pública, ou seja, da saúde das pessoas que utilizam as edificações. Tá? Bom, você me fez uma pergunta sobre o plano de segurança da água. Eu primeiro agradeço a pergunta, porque esse é um assunto que a gente vem trabalhando já há mais de 5 anos aqui no Brasil e que nem todo mundo ainda entendeu bem o que é isso. Então eu vou rapidamente explicar. O plano de segurança da água começou tudo com a Organização Mundial da Saúde. A Organização Mundial da Saúde trabalhou com esse assunto baseado em quê? Eu vou dar um exemplo. Se hoje, agora a gente for a um local aqui, pegar uma amostra de água e eu tomar essa água, eu não sei se ela está boa, se ela está ruim, se ela está com algum problema ou não. Então, normalmente, na maior parte das vezes, para você controlar a qualidade dessa água, você tem que fazer uma análise. Okay? Só que essa análise demora aproximadamente 3 dias, 4 dias, 5 dias para ela ficar pronta para dizer se a água está boa ou ruim. Só que você já tomou a água. Sim. Então, baseado nesse conceito de que antes tudo se dependia de análise, a Organização Mundial da Saúde falou, peraí, a quantidade de pessoas que têm problemas de saúde por questões da água é muito grande no mundo inteiro. Então, vamos tentar desenvolver alguma metodologia para minimizar os riscos e não ficar dependendo exclusivamente da análise, porque você faz a análise, você só obtém o resultado depois. Sim. E outro, a água não é como uma matéria-prima de uma fábrica de chocolate, por exemplo, que compra o cacau e separa como lote. Aí ele pega aquele lote, analisa, se ele for aprovado, ele entra na produção. A água é contínua, ninguém tem lote. Né? A água vem e você utiliza. Então, o que acontece? Na verdade, essa questão do plano de segurança, a Organização Mundial da Saúde falou o seguinte, nós temos que minimizar os riscos. Então, o plano de segurança da água é um processo que previne, minimiza os riscos à saúde humana com a questão da água. A análise de água é parte do processo.
É a forma de você tentar garantir um pouco antes dessas pessoas estarem bebendo, né, um risco menor de contaminação. Né? Acho que é uma forma de você ser um pouco, antever um pouco esses problemas, e muito porque a quantidade de problemas estava aumentando muito, né, e cada vez mais seriamente. Então essas preocupações eu acho que são importantes, né? É uma preocupação hoje que talvez poucas, os sistemas de certificação muito pouco falam, ou tratam ainda de forma muito superficial. Né? Acho que é importante a gente falar essa questão toda. E é legal, Marcão, acho que você explicar um pouquinho essa questão de o que é o plano de segurança da água, então, tá, né? Para o nosso público saber um pouquinho melhor. Para isso a gente tem um fluxograma, né, que o Marcos trouxe. Será que a gente pode ver? Isso. Bom, o plano de segurança da água, esse é um esquema bem resumido, né? Mas basicamente é o seguinte, você, olhando o sistema da água como um todo, você seleciona quais são os pontos críticos. Vamos fazer um exemplo bem simples. Você tem um poço artesiano e você capta a água do poço, ela sai, vai para uma caixa d'água, da caixa d'água vai para uma bomba, essa bomba distribui água para os consumidores, para chuveiro, para cozinha, para vestiário, seja o que for. Quando você olha esse fluxo, cada um desses pontos a gente considera como um ponto crítico. Porque lá no poço pode haver alguma coisa que possa trazer problemas para a água, ou uma contaminação. As contaminações na água podem ser de 3 tipos: físico, químico ou biológico. Tá? Biológico são as bactérias, são as contaminações microbiológicas. Químico pode ser uma substância química que esteja na água, como por exemplo pesticida, como por exemplo hoje o maior problema que a gente tem na água é a questão de resíduo de remédio. Né? Ninguém separa remédio para colocar num lugar adequado. Você joga no seu cestinho de lixo do banheiro. Porque, infelizmente, aqui no Brasil não é como em outros países, onde você precisa de 3 cápsulas, você tem que comprar uma caixa de 20. Você faz com 17, você joga fora. Então, isso acumulando nos aterros sanitários, foram passar para os lençóis freáticos. Então, a maior contaminação hoje no Brasil é de resíduo de remédio. Bom, então eu olho cada ponto desse e avalio sobre o aspecto de contaminação físico, química e biológica, naquele ponto, o que pode acontecer. E baseado nisso, usando uma técnica bastante sofisticada, vamos dizer assim, para pessoas que tenham a especialização, para minimizar o risco químico, físico e biológico naquele ponto, depois naquele outro ponto e assim sucessivamente. Se eu minimizo esses riscos, né, o que acontece? A pessoa que vai ter o consumo da água ou para ingestão, ou por inalação, ou por contato, corre menos risco. E além disso eu faço as análises de água pertinentes. Né? Esse outro fluxograma, aí sim, é todo o projeto de plano de segurança da água. Você monta uma equipe, dependendo do tamanho da edificação, né? Porque quando a gente está falando em plano de segurança, não é só edificação que todo mundo está acostumado, é indústria também. Né? Indústria de alimentos, indústria farmacêutica, indústria de automobilística, não importa, aonde tem gente. Né? Shopping center. Shopping, hotéis, hospitais, né, que é um grande local de grandes problemas. Enfim, a gente chama de edificação tudo aquilo onde tem gente ou trabalhando, ou morando, ou se divertindo, alguma coisa nesse sentido. Né? Então é um trabalho que você faz achando os pontos críticos e minimizando para efeitos de contaminação física, química e biológica para minimizar o risco. Primeira coisa, então, é a questão de você tentar eliminar esses pontos frágeis. Né? Às vezes você elimina, Marcos, porque existem coisas absurdas, por exemplo. Né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Caixa d'água onde você tem a tampa da caixa, mas tem um local quebrado onde um roedor pode entrar. Então, você tem que arrumar ali para evitar que um animal entre e contamine a caixa d'água. Né? Então, isso tudo é visto em detalhes, com uma lupa, para cada ponto crítico que a gente chama. Por isso que a gente usa uma metodologia que chama HACCP. Tá? É uma metodologia internacional, né? Que a gente usa essa metodologia para poder fazer o plano de segurança da água. E como é essa questão do plano de segurança da água fora do Brasil? Fantástico. Eu acabei de chegar de Washington, eu estava semana passada em Washington,
exatamente participando de um congresso onde esse tema era o tópico do tema, né? Que era o Plano de Segurança da Água, ou o que a gente chama de HAZAP de... Eu ia falar WhatsApp, porque a gente fica tão acostumado a falar WhatsApp, né? Mas o HAZAP de água em edificações, esse foi o tema. E lá fora, da mesma forma como no Brasil, está havendo um início, né, nesse processo. Está todo mundo preocupado. Só para você ter uma ideia, os números recentes da semana passada, que a gente teve lá em Washington, junto com o pessoal do CDC, do EPA, enfim, de todos os organismos internacionais, o número de pessoas que vêm a óbito provenientes do problema da água em edificações é maior do que a AIDS. O número é astronômico. Né? Então, o problema é grave. Agora, uma coisa, o Brasil tomou a dianteira que é muito interessante. Hoje nós temos uma portaria, chamada Portaria 2914, do Ministério da Saúde, comandado pela Anvisa, que obriga, né, a todas as concessionárias de água no Brasil a terem um plano de segurança da água e todas aquelas edificações que possuem sistema alternativo de água, que são considerados hoje pela lei como se fosse uma companhia de abastecimento, porque ela produz a própria água. E grandes consumidores, onde tenha público, mesmo que você receba água da concessionária, por exemplo, um shopping, um hotel, um hospital, mesmo que você receba da concessionária, você precisa ter um plano de segurança da água, porque você é considerado um distribuidor de água para o público. Está na lei brasileira, é obrigatório. Então, nós não estamos falando uma coisa que é coisa científica, é real. E o Brasil mudou a lei, antes era a Portaria 518, agora é a Portaria 2914, justamente para incluir o conceito do plano de segurança da água. Perfeito. Só que ninguém lê. Todo mundo sai correndo para ler o anexo, para saber quantas análises tem que fazer, quantos pontos tem que fazer. E justamente a Portaria 2914, ela muda esse conceito, porque o plano de segurança da água muda o conceito de não só depender da análise. A análise é um complemento. Tanto que na própria lei diz que se o responsável técnico ou você fazendo um plano de segurança, achar que você pode fazer menos análise, você pode, a lei permite. Então, essa foi a grande mudança. E essa portaria é de 2011, né, Marcos? Isso, dezembro de 2011 ela foi editada, nós já estamos em maio de 2014, e a maioria do pessoal do Brasil, né, os gestores das edificações, o pessoal de facilities, a parte hoteleira, a parte de hospitais, ainda não se atentaram para esse problema. Ou seja, todo mundo no Brasil, né, é interessante, todo mundo quer uma lei. Né? Todo mundo fala, mas não está muito explícito na lei. Né? E lei no Brasil, a gente tem que tomar cuidado, porque tem leis, né, que abrangem uma série de coisas e que não precisa ser específico. Por exemplo, não tem nenhuma lei que diga que é proibido bater o carro. Certo? Perfeito. Não tem nenhuma lei que diz que é proibido jogar ácido sulfúrico no rio, né, ou na represa agora que está vazia aí, que nós não vamos ter água. Não tem uma lei sobre isso. Ela é indireta. Se você jogar um caminhão de ácido sulfúrico num manancial, é o quê? É crime ambiental. Mas não está escrito lá caminhão de ácido, não sei o quê. Então, nós vamos falar daqui a pouco, talvez, de algum assunto sobre o plano de segurança, e vocês vão ver que certas coisas estão na lei ambiental. E se você não fizer, você está cometendo um crime ambiental. É cadeia de 1 a 5 anos, inafiançável. E a gente tem hoje no Brasil algum exemplo prático já, Marcos? Olha, ainda bem que nós temos pelo menos um exemplo prático na iniciativa privada. Na área das concessionárias, já existem 3 concessionárias que já estão iniciando seus trabalhos para fazer um plano de segurança da água. Que é um trabalho bastante complexo para uma concessionária, requer um investimento bastante importante e requer um time, não é só uma pessoa, precisa de especialistas. Então, tipo Sabesp, Sanepar e outras já estão se preparando para esse desafio. Agora, a iniciativa privada, a gente tem o prazer de dar um exemplo prático de que começou a ser realizado o ano passado. Hoje, pelo conhecimento que eu tenho,
só tem uma empresa privada que tem já um plano de segurança da água pronto, que é o Hotel Jequitimar, do Grupo Accor, no Guarujá. Muito bem. O Paulo Mâncio esteve aqui com a gente também 2 semanas atrás. O Paulo Mâncio é um dos cabeças, vamos chamar assim, do Grupo Accor, que realmente é bastante preocupado com essas questões. O Grupo Accor tem dentro das suas políticas corporativas essas questões, né? Inclusive não só do plano de segurança da água, como a questão da legionela, que a gente vai falar daqui a pouco, né? A gente sempre fala bastante aqui das certificações ambientais, né, para empreendimentos. E você, nos bastidores, você mostrou uma opinião bem forte quanto à questão de saúde, como a saúde é tratada nessas certificações. Como que é essa questão nas certificações aqui no Brasil? Tá. Acho que a sua pergunta é fantástica. Pelo seguinte, a semana passada, nesse seminário que a gente estava em Washington, exatamente teve um ponto bastante discutido, né, entre o que é ser uma edificação sustentável e o que é uma edificação sustentável. Parece tudo igual, mas bastante diferente. Porque o que acontece? Os selos ou as certificações existentes hoje no mundo estão sempre preocupados com eficiência. Eu tenho alguma coisa contra? Nada. Acho perfeito. Ser eficiência energética, eficiência no uso da água, eficiência de materiais, eficiência disso, eficiência daquilo, fantástico. Energia solar, energia eólica, tudo é ótimo para o planeta, tudo é ótimo para nós. Isso é sustentável? É, mas não é tudo. E vocês? Sim. Nós estamos num edifício sustentável com uma certificação, e a minha saúde? Será que alguém está olhando para isso? Então a minha grande controvérsia com as certificações não é crítica, controvérsia. É que falta um item, né, bem claro, que é a questão da saúde dos usuários e também da vizinhança da edificação. Né? Então eu acho que muitas certificações, elas são sustentáveis sob uma parte, né, muito bem feitos, mas não são sustentáveis na área da saúde dos usuários e do vizinho, né, vamos dizer assim. E como que a gente faz para conciliar essas duas coisas? Bom, a conciliação não é fácil, porque se eu falo de eficiência energética, se eu falo de eficiência na água, eu possivelmente possa estar reduzindo algumas coisas em detrimento da qualidade da água ou da qualidade do ar que eu respiro, né? Então, a discussão a semana passada lá em Washington foi exatamente isso. Mas o equilíbrio é possível. Né? O que falta é colocar dentro dos requisitos das certificações algo que trate da saúde das pessoas, tanto para a qualidade do ar, que já existe alguma coisa, mas para a qualidade da água. Isso não existe. Hoje elas tratam muito a questão de conforto, né? Isso já é bem trabalhado, mas a questão da saúde mesmo acho que era importante. Na versão 4 do LEED teve algumas modificações interessantes nesse lado, na questão de contaminantes, mas ele não está entrando na questão de contaminantes de água. Né? É importante mesmo essa observação. Nas certificações estão falando muito na questão do ar, né? Ar-condicionado, ventilação natural, coisas desse tipo. É muito legal, é fantástico. Mas o importante é o seguinte, tem prédios, edificações, vamos dizer assim, certificadas, que conseguem provar uma eficiência energética, atende alguns pré-requisitos de qualidade do ar. Por exemplo, um pré-requisito de qualidade do ar é não pode fumar dentro da edificação. Eu acho que isso não precisava nem ser pré-requisito, né? Isso é uma questão básica, né? Pena que eu não trouxe a foto que eu tirei no aeroporto de Washington, porque lá tem uma sala para fumante, e é um vidro. E você tem o teto da onde está o pessoal que fuma, que é tudo cercado, e aonde não fuma. Se você ver a foto, você vai ficar horrorizado, né? É verdade. Então, o que acontece é que a qualidade do ar também é um outro grave problema. O pessoal usa split para sistemas de ar-condicionado. Isso é um crime, na minha opinião. Eu não tenho nada contra o split. Ele pode ter uma boa eficiência energética, mas sobre qualidade do ar, qualidade da quem está no ambiente, é péssimo. Por quê? O split não tem renovação de ar. Aí insiste em você ter um sistema paralelo para poder ter um split e aí fazer a renovação.
E é uma coisa que ninguém quer muito investir, né? Eu quero investir no mínimo necessário. E aí essa questão. Para ter uma coisa, você abre mão de outras, né? Então é importante, né? Nós que estamos atuando no setor de uma forma geral, deixar muito claro isso para todo mundo, né? Da importância de se analisar o todo e não simplesmente alguns pedaços também, que é uma preocupação. A CETRI também trabalha com planos de qualidade do ar interior, né? Então, nós trabalhamos com água e com ar, né? Na qualidade do ar, a gente também faz o que a gente chama de avaliação de risco sobre a qualidade do ar de interiores. Nós usamos a mesma técnica, a mesma ferramenta que a gente usa na água, que é o HACCP. Nós não fazemos engenharia de ar-condicionado, isso são os engenheiros, né? Nós não trabalhamos com eficiência energética, isso é com os engenheiros. Nós não tratamos do ar-condicionado na área arquitetônica, isso é para os arquitetos. A nossa preocupação, de novo, é com a sustentabilidade igual saúde. Então, o nosso trabalho é fazer avaliação de risco sobre a qualidade do ar que as pessoas estão respirando, né? Porque é o seguinte, diferentemente da água, você não escolhe. A água você pode escolher, né? Você toma água do copo ou de uma garrafinha, ou, né? O ar não, eu entrei aqui, não tem opção, tem que respirar o ar que está aqui dentro, né? Então a gente também tem que tomar muito cuidado, não só com a água, mas com o ar que você respira em ambientes climatizados, em ambientes fechados, né? Em ambientes mais críticos, assim como hospitais, o plano é o mesmo, ou existe alguma diferença? O que existe são requisitos diferentes. Então, por exemplo, num hospital, existem normas e procedimentos muito mais rígidos do que um edifício comercial, por exemplo, né? Então, por exemplo, você vai numa UTI ou numa sala cirúrgica, até a forma de você desenhar o ar-condicionado é diferente. Um exemplo, o paciente está deitado numa cama, está tendo uma cirurgia. Você não pode ter o ar vindo nessa direção, porque se ele vier nessa direção e o paciente tiver alguma enfermidade, ele vai bater no paciente e vai espalhar para todo mundo que está na sala. Então, existem normas de como tem que ser o fluxo de ar, qual é o tipo de filtro, é bem mais detalhado do que um escritório, né? Mas existe. O problema é que hoje existe no Brasil hospitais com split, hospitais com ar-condicionado de janela. E se você matar o paciente... E todo mundo que está com ele. E todo mundo. Enfim, é um absurdo. Né? Então, a gente tem que olhar realmente, em primeiro lugar, a saúde das pessoas. Puxando esse gancho, Marcos, você acha que falta um pouquinho a questão de fiscalização, talvez, dos órgãos competentes? Onde que talvez está a nossa maior falha? Eu acho que existem um conjunto de falhas, né? Ou seja, a primeira falha, no meu ponto de vista, é quem projeta, né? Não, primeiro não é nem quem projeta, primeiro é o investidor, né? Que é o primeiro, é o que tem o dinheiro. Então, o investidor, para mim, é o primeiro culpado se ele não falar, vou fazer direito, vou investir direito. O segundo é quem projeta, né? Tem que saber, né? A área da fiscalização também tem a sua culpa, porque não fiscaliza. Mas aqui em São Paulo, começou já há algum tempo, uma fiscalização bastante rígida da Covisa, né, sobre a questão de ar-condicionado nos shoppings, agora começou nos hotéis e nos call centers. Daqui a pouco vão para os hospitais e para prédios corporativos. Essa fiscalização, junto com o poder público, tem obtido bons resultados. Mas hoje em São Paulo é um modelo de fiscalização. Lógico, infelizmente, eles não têm número suficiente para fiscalizar tudo. Mas aquilo que a gente tem observado, tem visto que os especialistas da Covisa têm feito, o trabalho é muito louvável. E é legal porque mesmo não está atuando em todos os locais, você começa a dar exemplos, né? E força com que todo mundo, através dos exemplos, dos bons e dos maus exemplos, passem a se preocupar e passem a se adequar a essas questões todas. Não tenha dúvida. Eu acho que o papel do órgão fiscalizador é fundamental. O que eles estão fazendo agora, a Covisa de São Paulo, principalmente na parte de saúde, porque o departamento da Covisa que está fazendo a fiscalização é exatamente o departamento que cuida da saúde das pessoas. Saúde ocupacional, né? Ou seja, eles são do departamento de saúde ocupacional. Eu fiquei assim, bastante animado ao ponto de que a fiscalização está indo até nas garagens.
Antigamente, garagem era para parar carro. Hoje tem para carro, tem o manobrista, tem a cobradora, tem a limpeza de carro, tem gente lá dentro. Então tem que ter um controle, senão essas pessoas vão ter problema de saúde, né? Mas eu acho que a Covisa em São Paulo está indo para um caminho bastante importante. Eu gostaria de chamar um intervalo, bem rapidinho, daqui a pouco a gente volta. Venha assistir o I, venha assistir o I, eu vou hipnotizar você. Venha assistir o I na UTV. Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. E nada a ver, vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica. SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. Salve, salve, aqui é Leonardo Tabacol. Quero convidar você para o programa Churru, entrevista espetacular com o grande skatista vertical, Gabriel Machado. E ela, Deuana, da ONG Los Hermanos. Quer participar? Hashtag TV da Internet. Programa Churru, ao vivo, às 14 horas. Gravando. As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental. Os desafios estão em todos os lugares, mas eu enfrento, de cabeça erguida. É no campo que eu mostro o meu melhor, com garra, determinação e trabalho. Adversário, marcação cerrada, driblo todos eles. Nada vai conseguir me parar. E sabe por quê? Porque eu acredito no meu talento. E sempre que entro em campo, jogo pra ganhar. A partida vai começar. Vamos pra cima.
volta com o programa da revista Green Building, hoje falando sobre planos de segurança da água e qualidade do ar interior. Estamos aqui com Marcos Dávila Ben-Soussan, presidente da CETRE, especialista em legionela. Marcos, a gente estava falando sobre planos de segurança da água, qualidade do ar interior. Qual o principal problema que você acha que acarreta a falta desses planos, dessa segurança? Okay. Bom, como eu disse, né, o plano de segurança da água ele visa a minimizar os riscos de contaminação física, química e biológica. O maior problema de todos eles é a legionela. É uma bactéria. Vou contar um pouquinho, se você me permite, claro, rapidamente o que é a legionela. Pode contar. A legionela é uma bactéria que vive na água, né? Ou seja, ela vive na água. Qualquer água, para não deixar nenhum telespectador fazendo pergunta ou dúvidas, não, água. Né? A água que tem em casa, água potável, não potável, ou seja, água. Água de rio, represa, qualquer lugar. Ela vive na água. Ela vivia na água tranquilamente. Né? Ou seja, é uma bactéria ambiental, ou seja, ela não foi criada pelo homem, ela faz parte da natureza, ela vive lá tranquilamente. Pois bem, o ser humano, ele fez o seguinte, devido à modernidade, ele conseguiu proliferar essa bactéria no ambiente. Como? Ele pegou a água da onde tem os reservatórios, né? Pode ser poço, pode ser represa, pegou uma tubulação e, de alguma maneira, ele espalhou a legionela no ambiente. Como que ele espalha? Quando você tem a formação de spray aerosol com a água. Então, essas micropartículas de água que ficam no ambiente, e se essa água estiver contaminada com a legionela, ela está se propagando. Aí nós respiramos. E a gente respira essas micropartículas de água e vão para o pulmão. E a legionela provoca doença respiratória. Deixar bem claro que a legionela não dá problema quando você bebe água contaminada com a legionela. Se você beber água com legionela, não acontece nada. Tanto que, na portaria 2914, que nós falamos anteriormente, não está escrito lá, faça análise de legionela. Porque a portaria 2914 é para água de ingestão, é água para beber, não é água para respirar. Está claro? Perfeito. Então, a gente precisa respirar partículas de água contaminada. Bom, e aonde está isso? Bom, infelizmente eu tenho má notícia. Ela está o dia inteiro com a gente. Então, quando a gente toma banho, né, no banho tem micropartículas de água. E você está lá respirando. Se tiver contaminada a tua água do banho, você pode ficar doente. Eu vou dar alguns lugares, depois eu explico a doença. Tá. Então, chuveiro. Né? Tem muita gente que gosta de fazer esporte, né? E aqui em São Paulo o pessoal adora correr no Ibirapuera. Sim. O que tem lá no Ibirapuera de bonito? Chafariz. Um chafariz. Que faz o quê? Pulveriza e spray de água. Aí eu faço aqui um parênteses, se você me permite. Claro. Não corro em frente àquele chafariz. Por quê? Porque além de legionela, porque a gente já fez análise do lago e tem legionela, tem outras coisas desagradáveis. Infelizmente ali tem contaminação do esgoto. Então, sabe o que é esgoto, né? Então, todo mundo sabe. Então você imagina o esgoto subindo, pulverizado no meio da cidade de São Paulo. Eu não vou falar o termo que eu gostaria, mas porque nós estamos aqui num lugar bastante, mas é o famoso, né? Aquele que espalha esgoto para tudo que é lado. Né? É um perigo aqui. Outro lugar, você vai em balada. Não tem aqueles ventiladores que ficam jogando aguinha? Tem um tipo ar-condicionado que é para umidificar o ambiente. Sim. A água spray aerosol. Okay? Você vai no dentista? Todo mundo vai no dentista. Sim. Sabe aquele motorzinho que solta a aguinha? A água está pulverizada em spray. Nossa, eu fui no dentista semana passada. Tá vendo? Você correu um grande risco. O que mais que você pode ter? Aí já vem um pouco a parte... irrigação. Né? Até no campo de golfe, que tem irrigação, é um problema. Campo de futebol, Copa do Mundo, né? Umidificador. Esses umidificadores que você tem em casa,
As pessoas pegam a água da torneira, colocam no umidificador e pensam que aquilo lá é água quente, fervida. Não é. É simplesmente o aparelho faz com que a água tenha micropartículas para umidificar o ambiente. Ok? A recomendação, depois eu vou dar o que fazer, porque você está correndo risco. Tá? Onde mais nós temos... qualquer lugar que tenha formação de spray aerosol é uma fonte de proliferação. Torre de resfriamento dos prédios. Torre de resfriamento do ar. Quando se fala de legionela e ar-condicionado, nós estamos falando de torre de resfriamento. É um equipamento que refrigera a água para poder suprir o ar-condicionado. Também tem evaporação, que não é água fervida, é partículas de água. Né? Então, não confundir partículas de água e spray com vapor. Vapor é outra coisa. Eu vou falar já já qual é a questão do vapor. Tá. Mas nós estamos falando de água em spray e aerosol. Qualquer lugar. Até aqueles guiches-guicho que você faz para molhar a planta. Sim. Sabe os guiches-guicho do carro? A mesma coisa. Já teve casos de pessoas que tiveram problemas. Nossa. Né? Eu acho que eu não esqueci de... A maioria tá falado. Spa. Piscina de jacuzzi. Porque piscina de jacuzzi, ninguém fica de pé, certo? Todo mundo deita e fica as borbulhas. E as borbulhas estouram exatamente aonde? Do lado do nariz. E você respira essas micropartículas. Bom, ao respirar essas partículas, se tiver, deixar bem claro, se tiver contaminado, né, ela pode trazer 2 tipos de doença. Uma chama-se febre Pontiac, ou Pontiac. Simplesmente você pega uma febre alta, liga para o médico, ele diz que você está com uma virose. Ninguém vai fazer análise se você está com legionela ou não. E a outra é o que a gente chama de pneumonia, né, que aí já é uma coisa mais grave, que é considerado na área médica como a doença dos legionários. Tá? Essa pneumonia pode ser grave ou gravíssima. Como a legionela tem 52 espécies, a primeira espécie, chamada SG1, ela é a mais fatal. Se você adquirir a SG1, você pode vir a óbito. Né? Então, é uma bactéria que leva pessoas não só a ficar com pneumonia, ou com febre Pontiac ou Pontiac, mas pode levar à morte. E isso em quanto tempo? Olha, existe a possibilidade, e a gente sabe de todos os casos, desde que você assimila a bactéria até ela aparecer o primeiro dos sintomas, mais ou menos 72 horas. Só para vocês terem uma ideia, estatisticamente no Brasil, morrem por ano 5.000 pessoas de legionelose no Brasil. Nossa. Não é pouco. Por isso que eu falei no começo que as doenças provenientes da água são enormes. E a legionela é uma delas. 5.000 pessoas por ano podem vir a falecer em função da legionela. E como evitar tudo isso, Marcos? Bom, primeiro cuidado. Isso. A primeira coisa que a gente tem que fazer, e a nossa recomendação técnica, é você fazer uma avaliação de risco ou um plano de segurança da água. Aí uma pessoa especializada vai fazer um plano de ação para você minimizar o risco. Você nunca elimina. Você só elimina a legionela quando você aquece a água acima de 60 graus. Não é o cloro que você usa, né? Não é nenhum outro mecanismo que vai eliminar. A palavra eliminar não existe. O que nós fazemos é minimizar. Tá? Acho que outro trabalho muito importante também é a conscientização da legionela, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho do livro que você tem em mãos e você também queria falar sobre a NSF International. Fica à vontade. Tá. Uma coisa importante, existe uma organização nos Estados Unidos chamada NSF International, que é uma organização sem fins lucrativos, mas é uma empresa, onde ela vem trazendo não só para o mercado americano, mas no mundo inteiro, esse conceito de plano de segurança da água, ou seja, a necessidade de se fazer um plano de segurança da água para as edificações. Né? Então, eu acho que num curto espaço de tempo, a NSF International vai estar aqui no Brasil, super bem representada, trazendo esse conhecimento, essa tecnologia, vamos dizer assim, a educação. E aproveitando a sua deixa, né, do livro, eu queria mostrar, esse aqui é um dos poucos filhos
na parte impressa. Eu queria apresentar para vocês o livro Legionella na visão de especialistas, que a CETRI organizou. É um livro onde nós conseguimos juntar na mesma edição 31 especialistas sobre o tema Legionella. Tá? Nós temos especialistas do Brasil, especialista da Colômbia, Portugal, Inglaterra e Estados Unidos. É um prazer poder anunciar para vocês esse livro, porque a semana passada a gente fez o lançamento dele lá em Washington, né, que teve uma repercussão muito grande, e foi considerado pelo pessoal dos Estados Unidos como o livro referência mundial. Que bacana. E por quê? Porque, graças a Deus, a gente conseguiu colocar numa mesma literatura especialistas de várias modalidades. Então, aqui estão pessoas que escreveram, nós temos médicos, juristas, advogados, microbiologistas, biólogos, especialistas em desinfecção, né? Nós temos aqui também o pessoal do Green Building, do GBC, do Aqua, ou seja, todo mundo que estaria envolvido com a questão da Legionella, nós conseguimos juntar numa única publicação, inclusive o representante do CDC dos Estados Unidos, que foi exatamente o órgão que descobriu a Legionella em 1977. Tá? Então, esse livro está disponível no site, é totalmente grátis, você pode fazer download, tanto para Mac, Windows, tablet, smartphone, à vontade. E o site é www.legionella.especialistas.com.br. E a gente vai ter o maior prazer que todos tenham acesso, é gratuito, podem baixar o livro, que vai ser um enorme prazer. É importante estar disponível para todo mundo. Está disponível para estudante, para técnicos, para todo mundo e sem custo. Isso que eu acho que... E eu queria agradecer aos autores, né, que eles foram muito gentis em ceder a sua tecnologia gratuitamente para que a gente pudesse colocar num livro que é referência. E a última notícia que a gente pode dar sobre o livro é que o pessoal dos Estados Unidos solicitou a versão totalmente em inglês. E acho que é o nosso próximo projeto, é transformar esse livro totalmente em inglês para ser realmente uma referência internacional. Parabéns, Marcos, pelo trabalho. Eu também já estive dando uma olhada no livro, é muito legal porque ele vai levando justamente essa experiência e convivência de cada um desses autores que participaram, né, no seu dia a dia, como eles lidam com esse problema, como eles buscam minimizar, né, o que a gente falou muito aqui também. Então acho que vale a pena, é muito interessante mesmo, e essa preocupação de a gente tentar ajudar a disseminação. Né? Hoje acho que muita gente só não faz mais porque simplesmente não conhece o assunto, não sabe como lidar com o assunto. Né? E quando a gente tem aí o papel do Marcos aí podendo divulgar, falar, eu acho que é o papel aqui da TV também, da revista, de estar abordando esse tema, acho que é fundamental, né, que isso chegue cada vez mais à sociedade, que é um problema não só nosso, mas é um problema de todos. De todo mundo. Né? Por isso foi muito importante a participação do Marcos aqui. Infelizmente estamos chegando ao final. Marcos, gostaria de agradecer a sua participação. Se você quisesse deixar um recado, um contato, pode ficar à vontade. Bom, eu é que agradeço a oportunidade, né? Eu deixo aí à disposição de todos a CETRI e pelo site www.cetri.com.br para quem quiser entrar em contato, a gente está à disposição. Mas realmente o melhor recado que eu gostaria de dar agora é que todos acessassem o site do livro, né? Pudessem fazer o download, olhar um pouco com mais carinho esse assunto. Acho esse assunto fundamental, porque ele mexe com 5.000 vidas no Brasil. No mínimo, são pessoas que vêm a óbito por ano neste país. Então, acho que o recado é acessem o livro, baixem, porque é muito importante. Inclusive, os autores são fantásticos, são pessoas de altíssimo gabarito, e eu acho que realmente esse pode ser a nossa grande contribuição para todo mundo, né? Porque, se você me permite mais um segundo, a minha filha, ela me disse o seguinte: pai, você conseguiu chegar no seu maior sonho, né? E dizem, né, algumas pessoas que uma pessoa só pode se realizar quando cumpre os 3 sonhos, né? Que é ter um filho, eu tenho uma filha maravilhosa, tenho uma enteada maravilhosa, já plantei árvore, porque eu já fui uma empresa e continuo sendo uma empresa
carbono zero, e agora conseguimos editar um livro que, graças a Deus, estão falando que é um livro de referência. Então eu estou feliz. Que maravilha. Marcos Casado, gostaria de agradecer a sua participação também. Você tem um recadinho para dar? Tá, eu queria só deixar um recado para vocês. A gente vai estar fazendo agora em agosto, 26, 27, 28 de agosto, em São Paulo, a Expo Arquitetura Sustentável, né, onde a gente vai ter o prazer de estar convidando o pessoal da CETRI, o Marcos, o Fernando, que vão participar lá e a gente vai poder discutir um pouco mais desse assunto, falar com todos que vão estar presentes. Então fica aí um recado para vocês, né, dia 27 de agosto, a presença deles lá. E aí vocês vão ter a oportunidade também de conhecê-los, falar pessoalmente. Então desde cá eu gostaria de deixar esse recado, né, para que todos participassem também da Expo. Agradeço, Marcos, a sua presença. Sempre você fala assim com tanto entusiasmo, né? A gente está aqui, a gente até falou muito pouco hoje, porque o Marcos tem aí o dom da palavra e como especialista que é, a gente tem que dar a oportunidade cada vez maior para ele. Obrigado, André, mais uma vez, por estar junto com vocês. Só lembrando que a partir de amanhã o vídeo do bate-papo já vai estar no nosso site, revistagreenbuild.com.br. Obrigado pela participação e até a próxima.